Bom, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio da Lomcast. Hoje vamos falar de personal branding. Gente, um episódio que está inesquecível, imperdível, né? A gente tem que fazer, digamos assim, alusão também à nossa convidada, né? A Daniela Vick. A Daniela Vick, que ela já trabalha como especialista internacional na área, então já tem clientes ou tem pessoas aí com casos de sucesso em mais de 30 países, nos 5 continentes. Ela trabalha justamente através, né, essa parte educativa, através da PB Academy, que é justamente esse braço educacional. Mas, gente, o que a gente vai falar hoje não é só para o ambiente profissional. Vocês vão ver que toda essa questão do personal branding tem a ver com autenticidade, tem a ver com aquilo que cada um tem para entregar, com aquele valor que nós podemos entregar para o mercado, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então, não fiquem aqui apenas pensando, como que eu vou poder fazer ou aplicar isso no meu negócio, mas também como que eu posso aplicar isso na minha vida, como que eu posso aplicar em todos os âmbitos, né, aonde eu estou. Então, gente, não vou falar mais nada, vou dar início aqui, vamos conversar com ela, que ela é a protagonista do nosso episódio. Então, vou fazer aqui entrar a Daniela, vamos ver se consigo aqui. Chamar ela aqui. Ok. Aí, perfeito. Boa noite, Daniela, tudo bem? Olá, boa noite. Que prazer estar aqui. Espero que seja um bate-papo muito agradável e para todos que nos acompanham aqui, agregue muito valor. Nossa, com certeza. Olha, pelo feedback que eu tive só de lançar o episódio, todo mundo, nossa, personal branding era isso que eu queria que você falasse e tal. Então, já tem muita coisa aí, muita gente que está querendo escutar esse episódio, escutar você como especialista. Eu comentava agora no início essa questão de você ser especialista internacional, ou seja, nos 5 continentes. Depois você também coloque um pouco dessa realidade e essa experiência, porque é fascinante, né? Mas muito obrigado, Daniela, aí, por ter aceito o nosso convite. E, bom, vamos, né, falar desse assunto que você conhece demais e que você também é apaixonada, né, Daniela? Exatamente, é algo que a gente tem dedicado não apenas carreira, mas a própria vida, né, para ajudar as pessoas a estarem bem posicionadas, alinhadas com as suas verdades e oportunidades aí pelo mundo. Cara, que legal, que legal. Obrigado, então, por aceitar o convite. E conta para nós, então, como que é trabalhar nessa área do personal branding, né, a nível internacional e com tanta, digamos assim, tanto impacto, né? Eu sempre digo, né, o personal branding vai ser para você aquilo que você fizer dele. Pode ser um curso, pode ser um livro, uma consultoria, um tema interessante, ou propriamente pode se tornar um estilo de vida, aonde você olha para si, olha para o outro, até porque a nossa marca pessoal ela não tem sentido em nós mesmos, se não tocar o outro, e tocamos a todo tempo, a todos os dias e oportunidades. Então, trabalhar nessa área é você fazer aquilo que talvez muitas pessoas sonham, né, que é ser apaixonado por aquilo que fazem, é viver com propósito a cada dia, é entender o valor que você gera e a diferença que você faz, seja numa organização, seja num empreendimento, seja na carreira de alguém, a quem você se propõe a entregar valor, né? O personal branding, ele é uma entrega de valor. Você e nós, por acaso, vivemos isso em diversas esferas, porque nós não estamos apenas numa única área, não é apenas consultoria, a gente forma profissionais que querem trabalhar na área do personal branding também, com liberdade, com propósito, né, com sentido. Então, isso é muito apaixonante, tanto a área do ensino, como você estava introduzindo aqui, quanto cuidar da própria marca pessoal, ter uma alta consciência sobre isso nas diversas fases de vida. Então, o que eu posso dizer para você é que uma decisão pode mudar tudo, e a decisão que eu tomei pelo personal branding, por fazer carreira nessa área, mudou completamente a minha vida, e é o que a gente tem ouvido da vida das pessoas que passam aí pelas nossas soluções também, que têm contato, né, com isso, e decidem também trabalhar as suas marcas pessoais. Que legal. Nossa, com certeza tem muita gente aqui escutando e falando: "Eu quero isso aí também, né, eu quero uma vida com sentido, eu quero trabalhar daquilo que, me apaixona". Então, e conta para nós, né, vamos começar do início mesmo, Claro. até porque por aí tem gente aqui que, não sabe às vezes o que que é o personal branding, às vezes o que que é o branding em si. Então, conta para nós, para contextualizar, qual seria a tua definição ou o teu jeito de olhar o personal branding
e como a gente poderia explicar isso para as pessoas que estão seguindo a gente hoje? Claro, a gente sabe que sempre tem pessoas que chegam novas no tema, né? Nunca ouviram falar ou ouviram falar, mas não compreendem muito bem e até podem confundir com outras práticas, né? Com marketing pessoal, ah, no digital, enfim, podem confundir. Então é muito importante nós entendermos que todos nós possuímos uma marca pessoal. Legal, então, digamos assim, se a gente vamos ao ambiente comercial, a gente tem essa questão de imagem e identidade. Não sei se funciona da mesma maneira ali no personal branding, se você trabalha dessa maneira, né, de ter um espaço onde a gente constrói ou define o que nós somos para depois expressar isso. E como você falou, né, muita gente também tem essa confusão, né, de às vezes pensar muito mais na exteriorização daquilo que gostaria e não tanto na reflexão interna de construção. Como que você vê essa questão de imagem e identidade e como isso está dentro desse conceito do personal branding? Exatamente, o personal brand ele engloba tudo isso. Então a gente tem parte do princípio que todos nós temos uma marca pessoal no núcleo. Esse é o nosso núcleo, né? Então aonde vive a identidade, a imagem, a reputação e todas as interações que nós temos, a percepção que nós deixamos nos ambientes e todos os pontos de contato falam sobre a nossa marca pessoal. E o personal branding é a gestão dela. Por isso que o brand, personal branding, ING, ele é movimento, né? Ele indica movimento, é gestão, não é planejamento apenas, não é um momento apenas, é você olhar para sua marca pessoal com consciência e intencionalidade. E você, nessa grande jornada chamada vida, que precede a jornada carreira, ou seja, você olha para a sua vida, você olha para a sua identidade, para quem você é, você olha para dentro. Todo o processo de personal brand ele começa olhando para dentro e não para o mercado, para competidores, por mais que o que pode te acionar a querer procurar, a trabalhar a marca pessoal, pode ser o mercado. Você vai olhar e vai dizer: puxa, mas eu estou ficando para trás, o meu concorrente está avançando, estou perdendo uma oportunidade de mercado, quero ser promovido. Tudo isso é lícito, tudo isso é bom, tudo isso é verdadeiro e genuíno, mas ele não vai começar perguntando sobre o seu concorrente, perguntando, né, sobre o mercado, e sim perguntando sobre quem é você verdadeiramente. Quais os valores você carrega? Quais são as suas crenças, as suas competências, a sua missão, propósito, visão? Vamos para o núcleo, vamos tentar identificar esse DNA da marca pessoal, para que a partir de quem você é, você então externize isso, né? Você vai levar para fora através de um bom posicionamento, de comunicação, do seu movimento com relação a networking, com todas as outras questões que são tangíveis no sentido de visibilidade, o que precede aquilo que muitas vezes é intangível, é o que está oculto, é aquilo que muitas vezes vai te sustentar, né? Muitas pessoas acham que às vezes é a visibilidade que sustenta e que a falta de visibilidade efetivamente pode derrubar alguém. Muitas vezes não se trata disso, né? Então você muitas vezes conflitar com os seus valores pessoais pode te derrubar muito mais do que você postar ou deixar de postar em alguma rede. Então, nós vivemos um tempo em que a gente está muitas vezes vendo pessoas mudando a ordem das coisas, botando a visibilidade, botando, colocando, né, a busca de uma pseudo-autoridade na frente dos próprios valores pessoais, das próprias questões que são mais importantes quando a gente está falando de marca pessoal, quando a gente está falando de uma construção de confiança com públicos, né, para que ela seja sustentável, para que ela se fortaleça e para que ela seja até mesmo orgânica, um processo saudável, um processo salutar, um processo que vai impactar as outras pessoas sendo quem você é e não se tornando alguém que talvez você nunca deveria ter sido. Nossa, que legal ali, porque você tocou várias questões ali que são bem fortes e justamente são confusões que a gente percebe no mercado, né? Uhum, Uma questão de, por exemplo, né? Será que a imagem é tudo? Digamos assim, como que eu me visto, como que eu me apresento? E você está uhum. trazendo que, olha, existe um passo anterior, é você definir quem que você é, o que que você quer trazer. E aí você falou uma palavrinha ali que é posicionamento, né? E eu Uhum. queria entender um pouquinho mais, porque talvez a gente já falou várias vezes aqui do posicionamento de uma marca comercial, mas como que funciona o posicionamento, né, de uma marca pessoal, digamos assim, como que eu Uhum. trabalho a minha marca pessoal e o posicionamento, né, ao mesmo tempo, como que funciona isso, né, nas pessoas?
Vou te responder de algumas formas. Primeiro, eu vou te responder com o meu papel de professora, aonde eu vou trazer aqui para a audiência a Rice e Jack Trout, que são dois grandes pensadores globais sobre posicionamento, que eles falam que justamente o posicionamento é uma batalha na mente do público-alvo, é um espaço que você ocupa. Né? Então, quando a gente fala de posicionamento, para além de, obviamente, produtos poderem ocupar um posicionamento de mercado, marcas corporativas também disputarem market share, share of mind, share of heart, ou seja, um espaço na mente, um espaço no coração, tudo isso faz parte desse ecossistema de negócios. Quando a gente está falando do indivíduo, né, do ser humano, e ele olha para o aspecto profissional dele, para a carreira, ele também está falando sobre um mercado-alvo, sobre um espaço que ele quer ocupar, seja ele um empreendedor, né, e que vai levar, transferir a sua reputação, transferir a sua influência para esse negócio, para conquistar clientes, reter clientes, ampliar também todos os indicadores que ele deseja para o negócio, e ele vai usar a marca pessoal dele para impulsionar isso, seja um profissional de carreira que nos ouve dentro do corporativo e que também, né, precisa estar bem posicionado dentro do ambiente corporativo, precisa se manter em alta, como a gente diz, né, precisa se manter atrativo, garantindo o espaço dele, garantindo uma evolução, enfim, tudo isso faz parte dessa questão mercadológica do posicionamento. Então, é um espaço que a gente ocupa por atributos-chave. A questão é que as pessoas precisam saber quais são esses atributos. Quais os atributos que você deseja que a sua marca pessoal seja conhecida e reconhecida? Porque muitas vezes você está sendo reconhecido por atributos que não fazem sentido, não vão te agregar valor, não vão te diferenciar dos demais e não vão criar novos espaços de oportunidade no futuro para você. E aí, sim, como a gente falou aqui rapidamente, na questão da percepção, é uma gestão de percepção, mas não somente. Porque se fosse só sobre percepção, a pergunta que eu faço é: será que então os outros ditam qual é a nossa marca pessoal? Será que só a percepção sustenta um profissional, uma pessoa, um indivíduo em longo prazo? Será que só investir na percepção? Né? Então, é meio que desconstruir um pouco também o peso disso. Ela é extremamente relevante. Trabalhar a imagem é extremamente relevante, porque a imagem chega primeiro, não é? A imagem tem aquele impacto visual, e a imagem não é só roupa, traje, vestimentas, ela é um conjunto que envolve comportamentos também, que envolve uma série de questões que formam a imagem, né? E a própria neurociência traz dados sobre os segundos aonde nós somos percebidos e entendidos, inclusive, como ameaça ou não nos ambientes que nós estamos. Então, tem toda uma questão biológica aqui por trás também. Mas, voltando ao posicionamento, existem três fases, é importante, eu acho que fica didático para o pessoal entender, três fases de um posicionamento. E aqui que a gente trabalha muito nas nossas consultorias com qualquer profissional que chega. Primeiro, é o posicionamento interno. Se você não sabe como você quer e deve se posicionar, ou que a articulação dos seus discursos, que articulação você vai ter, que você vai conseguir sustentar, para que não sejam discursos enganosos. Se essa clareza não existir, não existem os próximos passos. Ao menos eles não serão sustentáveis, eles serão ruidosos. Então, o primeiro momento do posicionamento é o interno, é uma clareza interna de que eu quero me posicionar dessa forma, eu consigo sustentar esse posicionamento, eu vou para cima, e porque isso faz parte da minha verdade, eu estou preparado para isso, eu não estou fazendo uma promessa para minha audiência, um discurso maior do que eu estou conseguindo entregar nesse momento. A partir do momento que você sustenta isso, você pode ir para outros níveis, né? Isso faz parte da vida, mas é você respeitar as etapas. O segundo momento do posicionamento é quando você tem essa clareza interna e você vai para uma clareza comunicacional. Aí você usa a visibilidade, aí você usa a comunicação em todos os pontos de contato. Você pode participar na imprensa, você pode usar nas redes sociais, você pode ter um site, blog, evento, você comunica, você tem um pitch, você faz com que as pessoas tenham clareza sobre quem você é, sobre a tua proposta de valor, sobre como você agrega. Porque não adianta você também ter clareza, saber, ser o melhor naquilo e os outros não souberem. E ficar difusa e ruidosa essa comunicação com o mercado, com o teu mercado-alvo. Então, esse segundo passo, ele é muito importante, porque ele conecta o interno com o externo. E o terceiro passo, que toda marca busca, aí seja ela uma marca corporativa, seja um profissional trabalhando a marca pessoal, é quando você também entendeu e mapeou quem a sua mensagem deve atingir, quem é o público. Toda empresa, todo produto tem um público-alvo, o target, o famoso target, né? Então, assim, Uhum. nós também precisamos. Toda movimentação, ela também precisa ser direcionada.
porque quem quer falar tudo para todo mundo acaba não falando nada para ninguém. Então é muito importante essa clareza de público-alvo, porque você vai direcionar suas energias, os seus esforços comunicacionais, os seus investimentos de networking, de presença, para você estar onde o seu público está, para que ele entenda a sua mensagem, o valor que você gera, para que haja aquele match, né? De compra, de fidelização, de alinhamento e tudo mais. E aí, esse terceiro momento é quando este público-alvo reconhece a tua proposta de valor e converte. Compra de você, confia em você, recomenda você, realmente converte, ou seja, entendeu a tua mensagem, né? E realmente aconteceu esse momento de posicionamento consolidado, que não tem um prazo. Não dá para dizer assim, tá, mas em quanto tempo então, Daniela, eu consigo consolidar? Em um mês, 2 meses, um ano? Você precisa ser constante. A constância dentro de uma clareza estratégica é o que vai fazer com que você ganhe esse espaço na mente e no coração do público-alvo. Nossa, que legal. E que prático, né, que fácil de entender justamente esses passos ali. Nossa, enquanto você estava falando, já me vieram algumas coisinhas que nós vamos falar mais para frente e até algumas questões que eu vivenciei, que não estava nem no roteiro aqui, mas que eu vou querer te perguntar justamente Uhum, para trazer mais 2 pontos que eu acho importantíssimo que você já começou falando. Primeiro, atributos, digamos, que eu tenho que saber quais são aqueles que eu quero passar. Ou seja, não adianta ser conhecido por 1.000, 5.000, 10.000 pessoas da maneira errada. Ou seja, uhum, primeiro eu defino isso para depois sair conquistar ou me relacionar com essa audiência que faz esse match, digamos aí, com o meu jeito de ser e com aquilo que eu quero entregar. E por outro lado, né, a questão também dessa questão de, beleza, a marca se constrói na cabeça das pessoas, na percepção, mas cuidado, né? Eu acho que também escrevi em algum artigo, em algum momento nas redes sociais, justamente a marca não é o que os outros falam, né? Só para gerar esse conflito, essa reflexão, mas, gente, porque também tem muita gente que fala desde a plateia, nunca fez nada do assunto, nunca fez nada daquilo que você faz e ele opina do mesmo jeito. Tem gente que também opina com maldade também, né? Digamos assim, não, a gente não gostaria, mas digamos assim, às vezes você recebe aquele feedback que na verdade é mais para te desviar do caminho do que para te contribuir. Então, uhum, legal isso que você traz, digamos, legal, temos que pensar na percepção, mas não vamos atribuir o 100% da nossa marca ou uhum. dessa construção para ela, né? Muito, muito legal isso, achei bem, bem bacana. E me diga assim, se fosse para escolher os melhores, os mais relevantes, assim, benefícios de construir ou de trabalhar uma marca pessoal, quais seriam eles que você elencaria aqui como os mais importantes? Então, são vários os benefícios que um profissional ele pode ter, né. Eu acho que um dos maiores e que mais inquieta muitas das pessoas é essa questão da clareza, sabendo que nós somos seres humanos. Então, obviamente, a gestão das emoções, ela está dentro da gestão da marca pessoal. Você precisa saber gerenciar a sua própria marca pessoal em ambientes, muitas vezes, ou em situações incômodas, inconvenientes, situações que você não vai estar bem todos os dias. Você, de repente, foi demitido, e aí você vai estar triste com aquilo, ou vai estar com raiva daquela situação, ou do ex-chefe, enfim, da empresa. E você vai precisar gerenciar isso, para não até muito ir nas mídias sociais e talvez criar ali uma situação que vai fazer mal para sua própria marca pessoal. Então, ter uma clareza é um dos passos, te dá essa percepção da importância da gestão das emoções, que ela vai resguardar a tua marca pessoal, é outro ponto também muito importante, né. Obviamente, tem a questão da autoconfiança, são vários os atributos que vão lhe trazer ampliar o poder de assertividade, reduzir erros no sentido de riscos, porque você tem mais mapeamento, mais intencionalidade, você acaba não perdendo tanto tempo, fazendo tanto movimento e tanto a questão do vamos ver o que que dá. Mesmo assim, você pode abrir espaço para os hiatos da vida. Eu acho que nós não temos o controle de tudo e nem temos que estar planejados sobre tudo, mas quem olha intencionalmente para a marca pessoal, ele está sempre aberto ao aprendizado, a esse olhar buscando aquela palavra que todo mundo gosta, né, autenticidade. Será que estou sendo autêntico? Será que estou sendo genuíno? Será que estou sendo verdadeiro? E às vezes as pessoas olham para fora, mas esquecem de olhar para dentro, né. Mas será que eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo, com a minha verdade?
Ou eu estou, né, sendo verdadeiro para fora, mas para isso está me custando um preço caro para dentro, né? Então eu estou falando o que o mercado quer ouvir, eu estou falando o que o cliente quer ouvir, eu estou falando aquilo que a manada está falando para eu fazer parte do bando. Tá todo mundo falando a mesma coisa, eu não vou falar o contrário. Então eu vou falar igual para ficar ali, né? E com isso a pessoa cria uma crise interna. Então, o personal branding em camadas mais profundas e feito por profissionais, né? Falando agora aqui até um estrategista, de um especialista, de um consultor, profissionais sérios, né, e capacitados, levam o indivíduo a ter reflexões nesse nível, profundas mesmo, que fazem com que ele antecipe tomadas de decisão e não que ele siga um conjunto de regras impostas que muitas vezes o cliente pode estar querendo ir para o lugar errado. E se o profissional não estiver preparado e capacitado, pode empurrar esse cliente, munir esse cliente de ferramentas para ele ir para o lugar errado. Então é muito importante esse equilíbrio, essa coerência, essa visão estratégica e humana sobre o outro, para que realmente eu tenho muitos cases, assim, ó, muitas histórias incríveis e até emocionantes que passaram aí pelos processos de grandes rupturas de mentalidade. Então, para mim, hoje, o personal branding começa na mentalidade, na sua mentalidade, e aí passa pelo seu coração. Passa pelos seus sentimentos, e depois é que a gente vai estar falando aqui de práticas e táticas e uma série de outras coisas importantes e que ajudam e que são ferramentais e capacitam, né, e ajudam a desdobrar, tirar, né, da mente, colocar em ação e geram resultados e resultados muito significativos. Mas o personal branding, ele pode trazer múltiplos benefícios para a vida de um profissional e, ao mesmo tempo, tem muita gente ensinando ou falando errado do personal branding. É como se fosse essa embalar um profissional, produtizar, né? Coloca lá naquela prateleira e não se trata disso. Não se trata absolutamente disso. Se trata de você olhar para o indivíduo com todas as fraquezas e forças e valores e crenças e tudo aquilo, a história que cada um carrega e conseguir ajudá-lo a viver o propósito, conseguir ajudá-lo a conquistar, a avançar, mas de uma maneira legítima, não de uma maneira forçada, de uma maneira que não será sustentável. Eu acho que esse é um dos grandes pontos de quem chega no personal branding com essa verdade, ele tem benefícios não só no curto prazo, mas para uma vida inteira, porque acontece uma metanoia, né? E você começa a perceber tudo de um prisma diferente. Personal branding não é autoajuda, não é terapia, não é coach, muito importante essa clareza, né? Não, Uhum. nós falamos sobre passado para entender o presente e planejar futuro, né? Então você não define esses três tempos, você olha e observa os três tempos como eles se conectam, porque não existe uma construção de marca pessoal do zero. Eu quero agora começar a construir uma marca pessoal. Sua marca pessoal existe desde que você nasceu. E você vem deixando ela no mundo. Eu sempre falo para os nossos alunos, se a gente perguntar para um amigo seu de infância, ele vai ter alguma coisa bem legal para falar sobre você, e atributos, né? Ele era assim, ele era esperto, ele era assim, ele era agitado. Já são atributos da sua marca pessoal desde lá. O que acontece é que vamos ganhando maturidade e essa marca pessoal vai sendo moldada e ela vai mudando com o passar do tempo. Então, todos nós temos. A questão é que alguns gerenciam e outros não, mas ela vai ficando aí na vida de cada um que passa por nós. Que legal. Nossa, e aí eu vou aproveitar agora esse pedacinho e esse pé que você me deixa justamente falando desse impacto, de como, digamos, a marca pessoal, o personal branding acaba eh, permeando não só a área profissional, mas a área Uhum. justamente da vida da pessoa, né? Eu tenho um amigo meu, né, muito amigo meu há muito tempo, ele é de lá da Argentina, e por muitas vezes ele é cirurgião plástico, né? Uhum. E daí a gente entra na discussão, né? Não de questão de atendimento, não é uma questão de projeto, sino de conversa de amigos mesmo. E ele me traz essa pergunta, né? Mas, Agostinho, é o seguinte: o mercado quer escutar isso. O tráfego pago me pede que eu fale disso. E, digamos assim, e aí se confunde muito. O que eu preciso para ser visível, para chegar no meu cliente ou minha audiência e aquilo que eu quero falar, né? Então, é um ou o outro. Então, e muitas vezes, então, me pergunto, será que o personal branding, então, busca também a felicidade da pessoa? Você estava comentando sobre isso, né? Tipo, beleza, eu tenho que construir essa autoridade, tenho que construir essa audiência que depois me compre, mas ao mesmo tempo eu tenho que construir e buscar aquilo que é bom para mim também, como profissional, né? Desenvolvendo aí meu propósito ou aquilo que eu acho importante. Então,
Será que as pessoas confundem muito essa questão de visibilidade com impacto, com valor, digamos, com aquilo que elas entregam, deixando justamente de lado a sua identidade, e aí talvez tenhamos o maior dos problemas? Sim, eu digo que a felicidade ela jamais pode ser esquecida nesse processo, porque senão vai te custar muito caro. Esse processo vai custar muito caro, né, então é trazer um nível de consciência, e aí existe uma ferramenta que ela é muito boa, usada no processo também, que é o Golden Circle, que do Simon Sinek, que pergunta sobre o porquê, o ok e o como, mas o porquê muitas vezes é aquilo que sustenta, né, é aquilo que faz sentido, que dá sentido, porque o como e o o quê muitos podem fazer igual, copiar, enfim, ter semelhanças, mas o porquê pode ser somente seu. E esse porquê é o porquê do propósito, é o porquê que dá sentido para as coisas, né. A gente precisa entender que até mesmo para fazer o marketing digital, e dentro do marketing digital está, por exemplo, o tráfego pago, é importante ter uma estratégia global da marca pessoal, que não se restringe ao digital. O digital é plataforma. A estratégia global de uma marca pessoal, que o processo de personal branding entrega, é 360 e é online e offline. Não é assim, desliguei a câmera, eu sou uma outra pessoa aqui, quem se encontrar comigo vai pensar, será que aquela pessoa que eu vejo no digital é a mesma? Não, não é. Isso é uma incoerência, isso é ruído, né? É ruído e todo ruído enfraquece uma marca pessoal. Então a gente precisa perceber esse processo e essa movimentação a partir dessa autenticidade, da essência, disso que a gente vem falando, e obviamente a gente olha para o mercado, então a gente vai entender características de mercado. Quais as regras daquele mercado? Isso vale para todo profissional aqui que nos ouve, profissionais que estão em transição de mercado, profissionais que estão em transição intercultural. Estou saindo de um país para outro, eu preciso entender os códigos culturais desse país, porque a minha movimentação em termos de comunicação, do próprio marketing pessoal, pode mudar completamente por causa da questão da interculturalidade. Mas você se mantém fiel sendo você, mas as suas táticas mudam e está tudo bem, ok? O problema é quando você não sabe quem é, você cria um personagem porque você quer e muitas vezes é dinheiro. Então, se você está disposto a fazer tudo por dinheiro, aí mora um perigo, ok? Não Então, vou nem falar nada, viu? não Já é? perdeu todo o resto depois daí, né? Então, consultar os valores mais profundos, eles são muito importantes. E a gente entender, das nossas próprias limitações, para não tentar ser alguém, deu certo para o outro, deu sucesso, eu vou fazer igual, vou seguir o caminho. A possibilidade de você repetir tudo que um outro profissional faz, e ele foi um case de sucesso, e você não dar certo, ela é enorme, porque são muitas variáveis, né. Então nós aprendemos muito mais com cases de fracasso do que de sucesso. Então fica a dica, ouça o fracasso das pessoas, porque vai te ensinar muito mais do que você ouvir apenas os sucessos dela, porque você precisa trilhar uma jornada autoral, uma jornada somente sua. É como você fazer uma roupa de alfaiataria, ela foi feita sob medida para você. Essa é a sua vida, feita sob medida para você, né. E toda vez que você quer viver a vida do outro, ter o que o outro tem, né, até mesmo tem pessoas que modelam até a imagem. Eu quero parecer com o outro, porque o outro ganha like, eu também quero e tal. E isso, assim, a gente que trabalha nas 3 esferas, né, identidade, imagem e reputação, muitas pessoas acham: tem uma crise de imagem, preciso melhorar o meu visual e tal. Estou com uma crise de reputação, deu um problema aqui, preciso resolver". Mas a maioria muitas pessoas estão na questão da crise de identidade, passando por fases de vida, situações de baixa autoestima e tal, e que afetam, né, e que têm comportamentos e posturas que acabam não sendo convenientes. E quando você alinha tudo isso, fazer um tráfego, fazer o marketing digital, fazer o que quer que seja das suas movimentações, elas se tornam táticas, você sabe por que você está fazendo, você está chegando em novas redes de relacionamento, porque o tráfego ele traz um público frio, né. Então a gente sempre vai chegar no tráfego, traz um público frio, geralmente, se já não te conhece, e acaba, te selecionando aí muito superficialmente, até alguns é um grande funil que tem que chegar até você, para que alguns ali fiquem realmente com consistência. Quando você trabalha a tua marca pessoal, você trabalha ela organicamente. As pessoas elas chegam porque elas se engajaram contigo, viram valor e permanecem. Eu vou dizer para você, nós chegamos em mais de 30 países, nós temos alunos de 14 países. Para não dizer que nunca investimos em tráfego, a gente investiu muito pouco, muito pouco. Tudo é orgânico, tudo é vivendo aquilo que se ensina, tudo é trabalhando de maneira consistente, congruente a marca pessoal e as marcas, os negócios, entregando promessas.
Então, é muito forte isso, porque é a mesma função do branding, né, para uma empresa. O branding é diferente do marketing. Então, o branding trabalha com um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis, e ele encurta o processo de venda, inclusive, do esforço de marketing de vendas. O personal branding é a mesma coisa. Né? Então, por isso que nós precisamos de pessoas bem posicionadas, pessoas bem articuladas, pessoas verdadeiras, entregando e falando e fazendo, porque se você não está ocupando o seu lugar, alguém muitas vezes menos preparado, não tão bem intencionado, muitas vezes está ocupando esse lugar. Com certeza. E isso é reclamação de muita gente, né? Olha, Muita. mas o meu concorrente vende um produto pior e vende mais caro. Ah, mas Pois é. ele vende mais do que eu e não tem todo o conhecimento. Gente, é justamente porque ainda ou você não passou essa barreira da percepção positiva, de gerar essa autoridade verdadeira, né? De Exato. realmente entregar valor. Então, é algo que a gente escuta muito, então não tem nem como refutar essa tua colocação. E, Daniela, assim, algo que eu acho importante até comentar com o pessoal, digamos assim, não tem marca, ou, né, marca pessoal ou personal branding sem o outro, né? Porque, digamos assim, a gente vive não para a gente, senão para uma comunidade, para uma sociedade, mesmo que seja de duas pessoas, né? E aí, nessa questão da relação, do vínculo entre pessoas, é que vem o famoso networking, né? É uma palavra que, digamos assim, não, você precisa de networking, você é as 5 pessoas que você tem por perto e tal. Ok. Mas, né, agora a pergunta que queremos justamente que você nos traga a tua experiência e a tua visão sobre isso. Em que momento esse networking intencional, ou seja, quando eu procuro mesmo me relacionar com X ou Y, com essa pessoa, com outra pessoa, acaba sendo algo estratégico, mas ao mesmo tempo, digamos assim, viável, ou quando isso aí acaba sendo justamente, não é um personagem, porque eu continuo sendo eu, mas só me relaciono por interesse, né? Então já não é uma Uhum. questão de eu aportar valor, senão de pegar valor, né, para mim. Como que funciona esse network mais verdadeiro, vamos dizer assim? É uma linha muito tênue, né? É uma linha bastante tênue. Eu vou trazer até um novo conceito aqui para você e para o pessoal que nos acompanha aqui ao vivo e gravado depois. A questão do networking é essa movimentação em rede. E essa movimentação em rede, como bem sabemos, nós não podemos e nem conseguimos estar em todos os lugares falando com todas as pessoas. Não é possível pela gestão logística, financeira, de tempo, emocional, é desgastante, né? Você não consegue. Então, essa movimentação em rede, ela precisa ser estratégica, intencional, como a gente vem falando, no sentido de você saber por que você está indo. Qual que é o seu objetivo? E, obviamente, se você olha isso só como uma via de mão única, você vai ter problemas, porque o network é uma troca, é uma via de mão dupla. Agora, tem um outro conceito que talvez a maioria das pessoas não conheça, mas a gente ensina para os nossos alunos na PB Academy, que é o netweaving. Eu não sei se você já ouviu falar. O Sim, sim. netweaving, ele é mais amplo do que o networking, porque ele permeia pelos conceitos de você dar, não necessariamente esperando algo em troca na mesma via. E sim, você entrega por ser quem você é, pela tua generosidade, e você sabe que virá, pode ser por outro caminho o retorno, não pelo mesmo profissional. Sabe aquela coisa, eu te indiquei, você tem que me indicar, ficou com aquela dívida moral, aquela coisa, né? Tal. E olha, ó, lembra que eu fiz isso para você, fica ali, não esquece. Então, e que, obviamente, isso é um tiro no pé, isso fica uma marca ruim, né? Você deixa uma marca ruim. O netweaving, ele tem esse princípio da generosidade, essa é a grande diferença. Dentro do netweaving existe o networking, que é uma movimento. Gente, não vamos demonizar a prática, ok? Por mais que tenham profissionais que não façam bem isso, que só procurem quando precisam, não geram valor para a rede, não tem troca, só existe uma visão unilateral e que acabam recebendo atributos dos aproveitadores, interesseiros, e aquelas coisas todas que ninguém gostaria de ter colado ao próprio nome, né, à própria reputação, mas por causa das práticas, essas coisas colam nas marcas pessoais. E o mercado são as conversações, e as conversações acontecem nos bastidores. Então, assim, não vamos ignorar as conexões, como o mercado se fala. Então, a gente precisa buscar aprimorar as nossas movimentações, entender que sempre existe o outro, e mais do que chegar num lugar e falar de si, ou querer se destacar por se impor, né? É você chamar atenção pela sutileza de observar, de ouvir,
de saber o momento certo de você se apresentar, de você falar sobre quem você é e o que você faz, né. Então a gente vê muitos movimentos, pessoas desesperadas por aparecerem, desesperadas por fazerem o tal pitch, né, e tipo: "Me notem, me notem". E na verdade, esse ato de desespero muitas vezes não deixa uma boa marca pessoal, e sim, quando você não é interesseiro, mas se torna interessante. Você se tornando interessante, o evento acaba, mas o teu impacto não acaba. As pessoas vão atrás de você depois, as pessoas querem saber mais sobre você. Então, seja alguém interessante em vez de alguém interesseiro. E quando a gente não tem essa visão de curto prazo, que bateu, levou, né? Te deu cartão, liga para mim, você já ligou, tá ligando, aquela coisa muito pressão, você ganha, porque você tem paciência. Networking bom, ele é questão da paciência. E a gente precisa também saber quem, né, como cultivar isso. Não é com todo mundo. Tem pessoas que não vão mais fazer sentido para a própria fase de vida que você vive. Tem outras pessoas, e se a gente entra no Night Weaving, tem pessoas que eu creio que Deus aproxima de nós para nós ajudarmos. E tem pessoas que eu creio que Deus aproxima de nós para nós sermos ajudados. E às vezes não é a mesma pessoa. E tá tudo bem. A gente precisa entender essa movimentação orgânica da vida. Nossa, que legal. E realmente eu acredito que realmente funcione dessa maneira e às vezes, né, até mesmo dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, o que for, às vezes chega aquele cliente que você fala, mas esse cliente aqui eu vou atender justamente porque eu acho que está vindo por outra coisa. Eu estou aqui para fazer meu serviço, aquele serviço que ele veio buscar, mas eu acho que tem alguma coisa a mais que eu tenho para aportar, para agregar Uhum. nesse processo. Então, realmente, eu acredito nisso e a gente vê, né, que essas coisas acontecem bastante, né? Então, que legal que a gente possa contribuir também nessas outras esferas da vida das pessoas Uhum. e realmente, né, de gerar valor a partir do outro. E eu acho que esse é o grande segredo talvez das amizades verdadeiras, né? Estar ao serviço. No final das contas, a gente está ao serviço do outro, né? E sem esperar nada em troca. E aí, justamente, se o outro está na mesma predisposição, na mesma direção, ele também está pensando da mesma maneira, estar a serviço daquilo que eu preciso e me entregando também seu tempo, sua escuta, o que for, né? Então, eu acredito que aí realmente a gente constrói esse networking mais verdadeiro e aí realmente vamos para outro nível, digamos assim. Muito legal, muito bacana. E aí tem uma questão também, Daniela, deixa eu te perguntar, porque isso também é uma das coisas que eu estou vendo que a mudança é grande, claramente temos pesquisas e temos, né, várias informações sobre isso. Tem dois universos, né? As soft skills, né, que tem a ver com o comportamento, e tem a ver com hard skills, que é o conhecimento mais técnico teórico, né? Hoje em dia, né, como que você vê, até também por o advento também da inteligência artificial e de tanta forma que nós temos essa realidade aumentada, tanta tecnologia que nos Uhum. ajuda nesse lado das hard skills, mas quão importantes são as soft skills, né, dentro do personal branding e, digamos assim, que papel cumpre tanto um hard skill como um soft skill para essa construção da marca pessoal? Perfeito, é uma excelente pergunta. Eu diria que se a gente desdobrar ela um pouco mais aqui, a gente vai encontrar os digital skills, a gente vai encontrar spiritual skills, a gente vai encontrar muitas coisas, porque nós somos seres humanos complexos na nossa formação. Nós não somos nem só matéria, nós somos espírito, nós somos emoção, nós somos seres sociológicos, nós somos, né, seres complexos na nossa formação. E a gente precisa olhar para esse todo, porque esse todo influencia também, né. Então, eu acho que nessa era que nós vivemos, principalmente agora quando a gente está vivendo essa avalanche do IA, né, antes era a globalização, digitalização, agora é IA. É outra Sim. fase, né, é outra fase que nós vivemos. Human skills nunca foram tão importantes. Você não se esquecer de que você é um humano, seu cliente é um humano, ele não é um número do seu CRM, ele não é um avatar, o seu seguidor não é, a não ser quem tem os bolts lá seguindo, né, mas fora Verdade. fora os bolts, é um humano que está aí do outro lado, com emoções, com sentimentos, com dias ruins, com promoção, com conquistas, com sucesso, com desejos, com sonhos, com frustrações, com tudo isso, né. Então, hoje um profissional que trabalha com personal branding, sem human skills, sem trabalhar essas soft skills, muito apurada, ele não tem sucesso.
ele não consegue ter sucesso. A nossa bagagem humana, bagagem de vida, ela é crucial. Obviamente que é difícil quando você diz assim: "Ah, mas o que que é mais importante? Soft skills, hard skills", né, porque ao mesmo tempo você tem que ter competência técnica, você tem que ter habilidade que você se propõe. A NASA não vai mandar nem ninguém para a Lua ou para fora da órbita se não tiver muita capacidade. Ele pode ser a pessoa mais fofinha, mais o mais querido, né, mais humano, se ele não tiver uma capacitação, a NASA não manda, né. Então, Legal. isso vale para tudo, né. Então a gente precisa entender, até para os próximos passos da nossa carreira de negócio, em termos de hard skills, o que que eu tenho que desenvolver? O que que eu tenho que me tornar um expert ou aquilo que eu não preciso ser o melhor, eu tenho ali um nível de conhecimento e eu posso ter um sócio que saiba mais do que eu sobre isso, eu posso contratar alguém que saiba mais e vai acelerar meu processo, enfim. Então, dentro de um processo de uma estratégia de personal branding, a gente ajuda, inclusive, o profissional a entender isso. Porque tem pessoas que elas trabalham tanto, dão tanto espaço para autossabotagem, e que enquanto elas não tiverem um PhD, e não conseguirem se formar em Harvard, não dominarem 5 idiomas, não tiverem alguma coisa desse tipo, elas não vão para frente, elas não fazem, elas não têm coragem de dar o próximo passo. Porque as crenças limitantes fazem com que elas parem, os perfeccionistas, pessoas que enquanto não tiver redondo, perfeito, não vai para frente, então nunca vai. A vida passou e a pessoa está ainda estudando, planejando, não se coloca na arena, não faz acontecer. E a gente precisa entender isso. Somos seres humanos complexos, como eu disse mais uma vez. Então a gente precisa entender formação, sistema de crenças, a educação, a história do indivíduo. E você precisa saber como lidar com isso mediante o futuro que você quer construir. Né? O que te faz bem? Né? O que você se vê daqui a alguns anos fazendo? Que tipo de vida que você quer viver? Porque é o seguinte, existe uma mentira que as pessoas contam, às vezes para si mesmo, às vezes ouvem dos outros, que é: eu vou demitir o meu chefe, eu vou sair do corporativo e eu vou empreender, porque eu não tenho chefe, assim. Pois bem, Não vamos falar caia nessa, sobre isso. não caia nessa. Vamos falar sobre isso, sobre alguém que empreendeu a vida inteira, né? Aqui, vamos falar sobre isso. Cada cliente seu é um chefe. Você vai precisar desenvolver outros skills. Quem tem o objetivo de empreender ou fazer uma transição de carreira vai precisar desenvolver skills determinantes para que você consiga conduzir um negócio. Empreender não é abrir CNPJ, né? Não é abrir uma empresa, não é botar um site no ar, isso não é empreender. A maioria das empresas fecham em 2 anos, inclusive no Brasil, dados do Sebrae. Então a gente precisa entender que mentalidade você vai ter que trabalhar, que informações que você vai ter que ter para que você consiga, e depois vem a prática, porque empreendedorismo nenhum se aprende em teoria, em curso, em livros. Dei um exemplo aqui muito palpável, né? Ah, os soft skills, eles vão te ajudar para a vida, não só para manter cargo, carreira, crescer na carreira, mas eles são muito diferenciadores. Porque imagine um líder, agora eu dei um exemplo do empreendedorismo, vou dar um exemplo do corporativo. Imagine um líder que ele chega, um coordenador, um gerente, e diz assim: batemos a meta, né? Fomos lá, faturamos, vencemos a meta. E olha para o time dele é arrasado, emocionalmente destruído. As pessoas já estão até com ranço, a palavra assim, não querem mais ver aquele líder. Tipo, batemos a meta, mas a que custo, né? A que custo? Então foi desgastante, o ambiente tóxico. Então não é sobre bater a meta, não é sobre alcançar o resultado, mas é sobre o processo. Quem você está se tornando nesse processo? Como é esse processo? Então, nós trabalhamos dentro da nossa consultoria pelo Mike do You, estratégia de vida e modelo de negócio. Se você desenvolve um modelo de negócio que não tem a ver com sua estratégia de vida, mesmo sabendo que há momentos que você vai ter que renunciar, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que investir mais, o retorno ele vem depois, tudo isso é factível, né, para qualquer área, qualquer profissional. Mas se você não tiver clareza disso, você vai construir um modelo de negócio que vai te aprisionar. Então, além de você perder dinheiro, vai perder tempo, desgaste, energia, um monte de coisa, e você vai questionar, tá, mas quem sou eu nesse processo todo? Por que eu fiz isso? E esse tempo não volta. Então, é nessas esferas que o personal branding ajuda também a ter clareza de o que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer. Eu preciso focar agora, o que você faz com aquilo que você já sabe, sendo quem você é. Então, muitas pessoas precisam desse empurrão para dar o primeiro passo. Aí depois vem o segundo, depois vem o terceiro, né? E não achar que eu preciso planejar. Eu vou me planejar para fazer a maratona, mas não correu nem 1 quilômetro. A maratona vai ser inviável. Nossa, mas e que legal isso que você traz justamente na questão do empreender e até mesmo do intraempreender, né, dentro das empresas como esse líder ali.
E esses dias eu escutava um podcast que justamente não lembro quem que era especificamente, mas falava nós precisamos menos dados genéticos e mais dados biológicos, né? Biográficos, desculpa, Biográficos. biográficos, porque temos que entender a história das pessoas. Se o Uhum. líder vai atrás da meta, mas ele mata a equipe dele, não funciona. Por quê? Porque ele não está entendendo que atrás de cada uma dessas pessoas tem uma vida, né? A Exato. vida não é só o aspecto profissional. A gente precisa, de fato, trabalhar essa biografia, e perguntar não só a partir do momento que entrou na empresa, mas talvez conhecer a história prévia a ele entrar na empresa, porque ali também tem muita informação e muitos dados que podem ajudar esse líder a ajudar a esse liderado, ou aquele funcionário, a chegar também a atingir os objetivos dele pessoais, né? Então, Uhum. tem as metas da empresa, mas tem os desejos e as vontades e as metas individuais de cada um, né? Então, eu acho que essa questão de olhar menos para dados genéticos e mais para dados biográficos tem a ver com isso, né? Conhecer a história das pessoas, né? Até porque acompanhando recentes divulgações no LinkedIn, todos os profissionais de recrutamento e seleção, eles já estão até alertando sobre isso, né, os currículos sendo feitos por IA. Tá tudo sendo feito por IA. E você não consegue, eles estão tendo uma dificuldade, profissionais de recrutamento e seleção tendo uma dificuldade de identificar os verdadeiros talentos, porque acaba sendo uma fábrica, né? Então, aquilo que pensava que o personal branding poderia fazer, que é eu vou produtizar um indivíduo, a IA está fazendo. Produtizando fotos, produtizando bios, produtizando. Então, hoje, o profissional que troca um especialista em personal branding pelo chat GPT, por exemplo, ele vai ser um produto no mercado, porque vai vir um monte de ideias aleatórias, um monte de: "Ah, olha que legal isso aqui, vou colocar na minha headline, né, no LinkedIn, no Instagram, semana que vem altera para outra", e fica aquele ruído, aquela coisa, e não existe um ecossistema que faça sentido, não existe, algo que seja aderente. Então a gente tem que saber usar a tecnologia e não ser usada por ela, porque aquilo Legal. é a dose, né, a mesma dose que pode ser remédio, pode se tornar veneno. Esses são os tempos que nós estamos vivendo e cada vez mais a autenticidade ela vai ser questionada sobre isso. Então, a verdadeira autenticidade você vai encontrar nos bastidores, no evento presencial, no olho, aonde a pessoa mostra se ela sabe ou se ela não sabe, porque na internet tudo pode ser texto de IA, a sua foto não é sua foto, o vídeo já não é você, tá aí tudo, né? Tá aí um universo de coisas para você criar um universo fantasioso se quiser, e muitas pessoas têm ido por esse caminho e acabam depois se frustrando quando veem que esse caminho não dá resultado. Dá likes, mas não, likes não pagam contas. Claro, E o claro. momento do cafezinho, do olho no olho, é o que vai mostrar realmente quem é aquele indivíduo, se ele tem aquela bagagem que ele realmente fala, ou se ele acabou comprando um monte de coisa e fazendo um monte de coisa no digital, que acaba sendo barulho. E aí, Agostinho, eu sempre falo que nem todo movimento é progresso, muito movimento é barulho. Nossa, e como a gente está em uma sociedade, em um mundo cheio de barulho, né? Hoje é difícil você ficar em silêncio, e não silêncio só do som, mas, digamos assim, de estímulo, de Uhum, correria, uhum. digamos assim, nada está preparado para essa quietude, para essa tranquilidade, aonde surge justamente, eu acho, digamos, o cerne do personal branding, que é o autoquestionamento, a autopercepção, Perfeito. autoconhecimento, ou seja, como que eu vou dar tempo para isso se eu não fico em nenhum momento em silêncio? Vou até no banheiro com o celular, ou seja, Nossa. não tem um minuto, né, de paz para a tua cabeça sem você Uhum, estar sendo estimulado, ou não, porque não posso perder tempo. Naquela uhum. fila de banco, você tem que tirar o celular e o outro também tira o celular, então não tem mais conversa. Qualquer minutinho é minuto para você colocar um impacto, digamos assim, um incentivo aí, essa dopamina, digamos aí, de celular e demais. Então, É. eu acho que aí temos essa questão, e claro, você já falou, né? Talvez não espero tenhamos alguma coisinha a mais, mas a questão de essa inteligência artificial, os impactos. Esses dias eu estava vendo também em processo seletivo, assim como do lado do, digamos assim, do candidato, né? Tem currículo feito e tal, tal, tal. Temos do outro lado a empresa que já está incorporando IA para o processo seletivo. Eu falo, meu Sim, Deus do sim, céu, sim, sim. gente. Daqui a pouco vai ter uma IA sendo candidato, uma IA sendo Uhum, recrutador e conversando as duas ali, sei lá o que vai dar. uhum, uhum. Como que é o impacto dessa inteligência artificial no personal branding ou nessa esfera maior do que estamos falando?
Nós já estamos vivendo essa realidade, assim, porque o personal brand ele trabalha com a imagem também, todo esse ecossistema. A gente não pode esquecer que a relação é de gerar confiança. Ninguém compra de quem não confia. No cerne de todo o trabalho, seja do branding para as marcas corporativas, seja do personal branding, é trabalhar o elo de confiança. Então, tudo que se faz é para que haja uma clareza, uma confiança de você com o seu público com você, com o que você fala, com o que você entrega, que vai te garantir a possibilidade de fazer novas entregas, enfim, tudo é isso, é sobre isso. E a IA, ela obviamente, né, a tecnologia, ela revolucionou o mundo, revolucionou a humanidade. A cada movimentação de revolução que a humanidade vem passando, vem trazendo aqui diversos avanços e são saltos quânticos, né? São grandes saltos. A gente olha para as vacinas, olha para o pós-pandemia, tudo que o mundo viveu, todas as coisas que surgem, as inovações que surgem após essas movimentações. E agora a questão crucial é a velocidade. Nosso cérebro não consegue, é impossível acompanhar esse avanço, é impossível. As pessoas estão adoecendo. Eu não vou nem aqui entrar, porque eu não sou psicóloga ou psiquiatra, enfim, eu não vou entrar no campo dos estudos mentais, mas basta você falar com qualquer um profissional dessa área e você vai ver como eles estão felizes com a agenda cheia nesse sentido, Uhum. porque as Sim. pessoas elas estão adoecendo e lá voltamos para a questão da identidade. Aonde há competição é porque houve comparação, onde houve comparação é porque há perda de identidade. Então as pessoas se frustram porque estão se comparando elas querem competir, se competir elas entram num processo cíclico. E aonde o personal branding entra para que você precisa ter consciência de ocupar o seu espaço no mercado. Esquece o resto. Viva a sua verdade. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito do silêncio, eu falo da solitude. Eu sou uma pessoa que preciso muito da solitude e eu faço questão de o melhor tempo de qualidade tem que ser com você mesmo. Como é que você vai ter tempo para falar com o seu criador, inclusive, seu tempo para cultivar com Deus? Você não tem tempo para nada, você está mais olhando os outros, as mídias sociais, preocupado com o que o outro está fazendo, com o que, que o outro fez, e o que, que o teu concorrente está fazendo, enfim, e você não tem tempo para cultivar a tua saúde espiritual, a tua saúde emocional, para você dormir bem, se alimentar bem, fazer esportes. Gente, eu tive uma vez, não faz muito tempo, numa das sessões de consultoria estratégica, praticamente, aí eu usei, porque eu tenho formações em Master Coach também, eu usei os meus recursos de outras, né, os hard skills de outras formações, porque tudo serve ao propósito do personal branding. Eu sou relações públicas e formação, então, quando eu trabalho no contexto das empresas, eu trago todo esse know-how, então é muito importante a gente saber conectar as coisas para ajudar pessoas ou organizações nos momentos em que elas precisam. E numa dessas sessões, essa profissional, minha cliente, a gente conduziu todo por esse lado. Ela estava tendo um estilo de vida, movimentações e comportamentos e frustrações que eu poderia desenvolver o melhor planejamento estratégico para ela, dizer assim: "Ó, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai conseguir", e ela não ia tirar do papel. Porque ela não dormia bem, ela ficava até tarde no Netflix, ela não fazia esporte, ela não só água ela conseguia tomar bem. Ela disse assim: Isso eu consigo fazer bem". O resto, má alimentação, má sono, aí afeta totalmente as emoções, né, e com as emoções você trava, você não tem nem como deixar uma boa marca pessoal, não tem como, você vai estar irritado, você vai estar deprimido, você é um bolo. Então, assim, muitas vezes um processo de personal brand vai fazer você parar as estratégias e olhar para si, cuidar de si, para que daí, a partir daí, você possa então, né, entregar profissionalmente aquilo que você quer entregar. E é muito legal a gente poder viver tudo isso e direcionar daí para profissionais específicos, né? Se o indivíduo está precisando falar com psicólogo, olha, vai lá, faz um trabalho com psicólogo, se está precisando trabalhar a espiritualidade ou trabalhar outras coisas, porque o objetivo não é entregar um planejamento bonito e dizer você vai lá, você vai conseguir, sem olhar para as raízes, sem olhar para a base. Por isso que profissional que só está falando de visibilidade e tal, ele pode estar ignorando aquilo que vai sustentar todo o prédio. E aí o prédio cai. A casa cai, né? Mas as pessoas querem ir alto, então elas não constroem mais casas, elas querem construir prédios. Só que o prédio pode cair se a tua estrutura, se a tua fundação não for firme. Então eu sempre estou muito preocupada em olhar muito mais para a fundação, para aquilo que não aparece. E isso sim vai depois garantir com que você consiga dar passos, né, dentro de uma velocidade que é a sua velocidade. Você não adianta querer fazer a velocidade do outro, mas eu não tenho os recursos do outro, eu não tenho o tempo do outro, né? Eu não tenho. E aí você entra na comparação de novo, e entra na competição, e entra na frustração. Então é um ciclo sem fim. Então é muito mais importante ter essa consciência e viver uma vida com congruência
e baixar a expectativa nessa coisa da autoexigência, autoexpectativa, ou eu tenho que, né, hoje em dia eu tenho que palestrar, eu tenho que escrever um livro, eu tenho que dar um TED Talk, eu tenho que aparecer uma imprensa, nem que eu compre espaço, nem que é algum amigo que me coloque lá, não foi por mérito, nem que eu escreva um capítulo no livro e já digo que eu sou autor. Então, assim, é tudo atropelado, as fases, entendeu? Aí, É uma coisa louca que a gente está vivendo, porque as pessoas elas estão em busca de algo, esquecendo sobre quem são. Então legal, isso está muito vinculado à minha missão também, entendeu? Então eu não que legal. consigo trabalhar o personal branding de maneira fútil, de maneira superficial, e eu nem quero trabalhar com quem pensa dessa forma. Eu demito o cliente, eu faço nem questão que me procurem, porque não vou conseguir ajudar a pessoa que quer criar um personagem, a pessoa que quer a todo custo forçar uma imagem que ela não é. O mais importante é cumpra a tua palavra, se num contrato cumpra, seja honesto, seja verdadeiro, né? E se você errar, peça desculpa, todo mundo erra, eu erro, você erra, nós erramos, vós errais, eles erram, né? E tudo isso faz parte. Agora, não é o erro que define quem somos e nem que isso que pare por aí, né? E sim que você possa corrigir, aprender, aperfeiçoar e vida segue. E essa é a grande jornada que a nossa marca pessoal ela vai sendo moldada através do prisma de quem realmente nós somos. É o que deveria ser. Legal. Nossa, não, adorei, adorei aí, e justamente tem a ver com o que eu acredito também, então somos dois, se somos dois loucos, então já pelo menos somos dois, né? Somos muito loucos, então. Somos muito loucos. Mas, não, e aqui eu tenho duas perguntinhas, não quero tomar muito teu tempo, Claro. mas é que essa daqui é pergunta clássica, eu, de verdade, eu escuto muito, e eu quero que você me ajude também a responder para a audiência. Uhum. Você falou justamente de criar um modelo de negócio que seja de acordo à vida, né? E muitas vezes as Aham. pessoas empreendem mais por necessidade que por vontade, então ali a gente acaba vendo que não acontece esse match entre meu estilo de vida e o negócio. Mas um dos pontos que me pergunta muito, Agostinho, em que momento a minha marca pessoal tem que estar 100% vinculada ao meu negócio? Em que momento a minha marca tem que estar apenas contribuindo a partir de, eu sou o dono, então contribuo com a minha marca pessoal também para o meu negócio? Ou em que momento, até às vezes eu falo, gente, desconecta isso aqui. Digamos, é melhor você não aparecer no teu negócio, né? Às vezes você tem que ser aquele que organiza ou cuida dos bastidores, mas não o executor, não aquele que é a cara visível também do negócio. Quero que você me conte, então, em que momento eu faço cada coisa, digamos assim, ou como a marca pessoal impacta em cada momento. Quando ela contribui, quando ela precisa estar longe, quando ela precisa estar realmente fusionada com o meu negócio ou com a minha marca comercial, né? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, nós ouvimos ela com frequência também, essa é uma É, grande questão, que a gente vê tanto no corporativo, as empresas querendo saber o quanto trabalhar, o porquê trabalhar e o como trabalhar as lideranças, sejam os executivos principais, sejam os intermediários, né, então a gente tem essa pergunta no ambiente corporativo e nós temos essa questão também no empreendedorismo, quando o próprio profissional ele quer saber se o negócio dele leva o nome dele ou não, se são sócios, como é que eu trabalho a sociedade, os nomes e tudo mais, às vezes não é mais de um sócio, é um grupo, são vários sócios, então como que é essas movimentações? Não existe uma resposta factível, cada caso é um caso. então, Então isso é muito importante. A consultoria serve para isso, para levantar o ambiente, entender o contexto e dar a melhor estratégia. É para isso que serve uma consultoria, né? E uma consultoria não é um monte de dicas prontas, né, de chat GPT. E se fizer isso, pega aquilo, copia, cola e executa, né? Não é sobre isso. É você realmente ter uma camada profunda, um olhar de business também, de estratégia de negócio, um vislumbre também do que o profissional quer para o futuro. Por exemplo, um profissional muitas vezes ele quer que o negócio, ele quer trabalhar o negócio dele para uma startup, enfim, para que seja um unicórnio, para que ele está trabalhando para vender aquele negócio. Eu quero chegar num ponto, eu quero vender. Então, eu não vou trabalhar minha empresa com o meu nome, porque eu não quero. Eu já vou criar uma marca aqui, vou trazer um trabalho de branding daí, nesse caso, criar uma marca, gerar, aportar valor para essa marca e depois eu quero vender. E aí isso funciona para produtos no portfólio de uma empresa também, outras marcas, enfim. Aí depende se você vai usar estratégia de marca de família ou outras estratégias, tudo isso tem a ver. Mas, tornando bem prático aqui, né? O profissional ele precisa olhar e precisa perceber ganhos e perdas. Ou seja, tem profissionais assim, puxa, eu tenho que impor, você precisa aparecer.
aquele profissional, ele não quer, já é uma coisa difícil para ele não tem habilidades, muitas vezes ele é um ótimo, sei lá, um ótimo gestor, mas ele não tem grandes habilidades, sei lá, comunicacionais, ou ele tem questões com o digital, ele teria que desenvolver muitos skills para levar isso para frente de uma maneira que realmente aportasse valor para a empresa. Né? E aí você vai trabalhar no sistema de crenças dele, você vai capacitar ele na comunicação, você vai capacitar ele no digital. Isso pode ter uma curva de aprendizado, de investimento, de desgaste muito grande, porque não é uma pessoa que quer aquilo. Está sendo imposto para ela, você tem que, ele vai dizer mais. Então já é um cenário não tão favorável, quando esse profissional ele já não tem isso de querer fazer, porque você vai ter que ter uma curva de aprendizado em um tempo muito maior. Tem, por outro lado, um outro profissional que ele já tem habilidade, já tem a questão social, digital, e já quer e já faz e tudo mais, porém ele está lá escondido, né, dentro da empresa, e ele tem um capital relacional forte, ele tem muitas coisas que, quando ele começa a assumir um lugar mais estratégico de visibilidade mercadológica, ele agrega valor para o negócio, em questão de acionistas, questão de novas parcerias, até dos clientes e até dos colaboradores, que veem esse profissional não se escondendo atrás da marca corporativa, atrás de uma mesa, né, atrás de um cargo, e sim conversando, tornando aquela marca corporativa mais acessível através da voz do CEO, do executivo. Porque isso é salutar, todos já sabemos, acredito que a maioria, que as pessoas seguem muito mais pessoas do que empresas. As pessoas Claro. influenciam muito mais do que as empresas. Como relações públicas, já vivi esse contexto da comunicação corporativa, releases e aquela coisa toda, e a comunicação como ela é, nossa esfera institucional. Porém, até mesmo as marcas corporativas, elas estão se humanizando para se aproximar dos públicos, enquanto marcas pessoais estão se profissionalizando, para não ficar uma coisa assim, sem sentido, né? E Legal. sim ter uma intencionalidade. Esse é um movimento que nós vivemos no mercado, marcas pessoais se profissionalizando, marcas corporativas se humanizando, mas todas querem a mesma coisa, uma conexão verdadeira e genuína com o público. Quando o empreendedor ele precisa pensar no crescimento do negócio, ele quer criar uma franquia, ele quer, sei lá, são vários os modelos, né? Joint venture, Sim. fusão e aquisição, franquias, filiais, nossa, tem muitos modelos de negócios, estratégias para empresas, o digital, né? Então, nós temos vou pegar o mercado digital. No mercado digital, nós temos as pessoas que criam conteúdos, os produtores, e nós temos os afiliados. Os afiliados não aparecem. Eles pegam produtos que deram certo, de profissionais que estão em altas vendas, produtos em altas vendas nos marketplaces, e eles promovem. Então, eles investem em landing page, em tráfego, em anúncio, e eles não aparecem. Então, é um profissional que está faturando e não está trabalhando a marca pessoal no digital para impulsionar as vendas. Isso não quer dizer que ele não trabalha a marca pessoal nos bastidores e de outras formas, ok? Então, a questão da visibilidade, ela precisa ser estratégica. Você precisa entender, com base num planejamento, por que esse profissional, por que aquele, se são sócios, qual é a narrativa do sócio A, qual é a narrativa do sócio B, como que eles vão somar para trazer valor para a marca corporativa. Eu atendo muito lideranças executivos e um deles que eu estou atendendo, ele me disse exatamente isso. Olha, o único motivo de eu trabalhar minha marca pessoal de uma maneira profissional aqui para fora, LinkedIn e mercado, movimentação de rede, todo um outro patamar, é porque o nosso planejamento aqui vai estar alinhado com o planejamento estratégico da empresa que eu represento. Ou seja, não é por vaidade que você está trabalhando, não é para ser reconhecido a vaidade, apesar de que o reconhecimento é algo inerente a todo ser humano, mas o que estimulou ele não é essa questão. Então a gente precisa entender isso para que então possa se ter o desdobramento certo de quem trabalha, como trabalha, que intensidade que você trabalha, porque para muitos ter um perfil no LinkedIn já está ok, para outros vai para assessoria de imprensa, vai para eventos, movimentação, faz assim um movimento maior, então tudo é relativo. Nossa, e isso realmente é necessário ter esse estudo, como você falou, e a consultoria vem para isso, para analisar caso a caso, e às Isso. vezes você tem que falar, olha, o ideal é que você fique nos bastidores mesmo. Digamos assim, é Exatamente. difícil às vezes, né, a gente dizer isso para uma pessoa, e principalmente uma pessoa que tem vontade de aparecer, mas que você percebe que essa aparecer, essa visibilidade é negativa para o negócio. Sim. E não é aqui, a gente não está para fazer o que eu gosto ou não gosto, senão trazer melhores estratégias para que a marca aconteça. Então, bom, aí vai dar confiança também do cliente dizer, bom, vou acreditar no que você está me falando, a decisão ou a hipótese, ou digamos assim, a direção que você está colocando, eu posso aceitar ou não, mas vou aceitar pelo conhecimento que você tem e pela tua Exato. especialidade. Então,
Exato. É isso um pouco um voto de confiança do cliente para a gente também é nesse ponto. Daniela, olha, essa não vou ser nenhuma pergunta para não esticar mais aí, mas eu quero aproveitar justamente essa aqui e fazer a nossa última pergunta para deixar você, né, dizer justamente uma frase, um mito que talvez, né, ou algo que uma mensagem que você queira passar aqui para a nossa audiência, seja os que estão hoje aqui com a gente, ou seja os que vão, né, ver depois, mas uma mensagem sobre essa questão do personal branding, se é um mito que a gente deveria derrubar, ou se é um erro que as pessoas cometem que não devem cometer, ou qual que é talvez a diretriz que você gostaria, ou a mensagem que gostaria que levem para daqui para frente, né? Como construir ou como trabalhar esse personal branding, né? Cada um na sua individualidade. Acho que um grande mito da área, para quem olha, né, de fora, para quem nunca passou por um processo, para quem está acompanhando hoje, talvez como nunca antes, se falou tanto sobre marca pessoal, né? Até muitas vezes por profissionais que não têm formação nenhuma na área, mas estão lá falando marca pessoal, e isso causa muito ruído muitas vezes, mas enfim, faz parte de qualquer mercado. Um dos grandes mitos é que personal branding é sobre autopromoção, né, que fazer personal branding é viver autopromovendo-se o tempo todo, ou seja, o ego na mesa, e é sobre isso, é para dizer como eu sou boa, o que, que eu faço, eu sou melhor, e aquela coisa toda, e não saber trabalhar sem estar mostrando, né, o que está fazendo, né? E na verdade não é sobre isso, existe algo no núcleo, no coração, que se chama proposta de valor, que é como eu posso te ajudar? Como sendo quem eu sou, tendo os conhecimentos que eu tenho, qual é olhando para as forças, né, eu olho para as forças e dali é que sai um diferencial competitivo, e eu coloco isso à disposição de servir o próximo. E eu preciso ter Legal. clareza sobre isso, e eu preciso levar essa clareza para o mercado. Isso não quer dizer que em determinado momento da sua vida você passa uma consultoria, você sai com essa clareza, com essa delimitação estratégica, e que passados 5, 10 anos, ou seja, o tempo que for, isso não mude. Você, eu, nós, todos estamos em constante mudança. A vida é sobre mudar, e não como dizia Raul Seixas, como dizia Raul Seixas, na verdade, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Isso diz sobre mudança, estar aberto às mudanças, mudança de país, mudança de mentalidade, aquilo que você achava que você tinha verdade absoluta, hoje você vê que não é tão absoluto assim. Você diz, olha, no final, né, houve um câmbio e houve uma mudança de mentalidade, e com isso mudou as perspectivas nas mais diversas esferas. Então, personal branding não é sobre autopromoção, personal branding é uma competência, é um skill da nova economia. É dessa forma que eu também coloco para os profissionais que olham e muitas vezes estão talvez até cansados na carreira, são muito bons, estão cansados de tentar mostrar o seu valor e não são reconhecidos. Essa é uma dor muito grande dentro das organizações, e às vezes a organização traz um profissional de fora em vez de promover um de dentro, porque esse profissional não soube promover a sua proposta de valor. E não se autopromover, mas promover a sua proposta de valor. E isso tudo o personal brand ele entrega, e também sentido, propósito, descanso. Eu acho que quando você vive a sua verdade, você descansa. Você não está preocupado em ter que postar todo dia, ou as hashtags e aquela coisa toda, que faz parte da regra do jogo digital. Você tem que dominar, tem que conhecer, mas você não vira escravo de nada. Você precisa ser livre de todos para servir a todos. E o personal branding é essa ponte, né? E é nisso que eu acredito, é por isso que eu vivo essa carreira que já me conectou com profissionais brilhantes no mundo inteiro. O personal branding é uma grande ponte, né? Além da gente promover esse espaço para conectar as pessoas, a gente é conectado também, e aí a mágica acontece. E eu fico muito feliz por isso. Momentos como esse que nós estamos tendo aqui de trocas, se eu não tivesse me posicionado no personal branding, você nunca me acharia e a gente não teria tendo essa Verdade. conversa, e sabe lá onde essa conversa vai chegar, em pessoas que precisam ouvir. Nossa, muito obrigado mesmo, Daniela, e realmente é algo que a gente precisa. Gostei de que é justamente uma skill dessa nova economia, Uhum. assim como a inteligência emocional e tantas outras, a gente ter esse personal branding bem construído, coerente, profundo, verdadeiro, autêntico, é realmente algo que a gente pode e deve contribuir para todos os espaços que a gente está.
Muito obrigado, Daniela, por aceitar o convite. Desculpa que passamos um pouquinho ali do Sem problema. tempo, mas estava tão bom que não podia, né, parar de perguntar. E eu acredito que todo mundo aqui que está participando no Instagram, no LinkedIn, ou até mesmo no YouTube, assim, está gostando demais. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Como você falou, é um primeiro passo, uma primeira conversa e quem sabe, né, isso aqui não vai virar algo mais e com certeza o impacto de tudo que você trouxe para nós vai ser muito importante para a vida de todas as pessoas e aqueles que querem construir sua marca pessoal e não sabiam por onde começar, hoje já tem muita coisa aqui que pode começar a aplicar desde amanhã, tá bom? Muito obrigado, Daniela, então, até uma próxima oportunidade e a gente vai se falando. Muito obrigada, foi um prazer. Nos vemos no mercado. Nos vemos no mercado. Tchau, tchau, até mais. Gente, que conversa foi essa? Que palestra, que aula, né, que a Daniela trouxe para nós aqui sobre personal branding. E justamente, né, ser autênticos, ser verdadeiros, a gente trabalhar isso e não para se autopromover, e sim para entregar e para se colocar ao serviço, né, das pessoas. E com certeza, cada um tem algo especial para oferecer, tem algo que realmente precisa aportar para si mesmo e para os outros. Então, aproveita, reflete, pergunta para você mesmo, né, se autoconheça para depois se autoeducar e também assim construir a sua marca pessoal. Muito obrigado para todos os que participaram aqui. A gente se vê no próximo episódio. Se gostou, deixa um like, se inscreve, compartilha esse vídeo e é assim que a gente vai mostrar que justamente esse conteúdo é relevante e está trazendo impacto positivo para as pessoas. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Lomcast.